Olá, meus queridos, boa tarde. Michele de Oliveira falando do canal Envelheci Aí, aqui do Pará, para vocês. Está uma tarde quente aqui, vocês vão assistir o vídeo só mais tarde, às 19 horas, mas eu já estou por aqui gravando conteúdo para vocês. Hoje a gente vai falar sobre qual é a melhor forma de se referir à pessoa idosa, ao idoso. E vamos descobrir de onde surgiram todas as nomenclaturas aí, as principais nomenclaturas que envolvem o envelhecimento. Aproveitando, eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos, pedir que vocês compartilhem o canal, que peçam que seus amigos se inscrevam, que pessoas que precisam do conteúdo se inscrevam. Pode ser estudante, pode ser idosos, pode ser pessoas que se interessam pelo processo de envelhecimento, para dar essa força para a gente continuar transbordando conhecimento em mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. De onde surgem essas nomenclaturas? Por que elas existem? De que forma nós gostaríamos de ser chamados quando estivermos aí passando pelo processo de envelhecimento? A primeira dessas nomenclaturas foi a nomenclatura sênior, né? Criada aí lá pelos anos de 1960 e ela foi retirada dos ambientes corporativos, da onde se tem a ideia de que um funcionário mais novo, mais recente, né, recém-chegado no mercado de trabalho, ele é chamado de júnior e um funcionário mais experiente, que tem mais tempo de mercado, ele é chamado de sênior. Então foi daí que surgiu esse termo. Só que esse termo ele não contempla todo o processo de envelhecimento ou todas as pessoas que estão no processo de envelhecimento ou na fase da velhice, já que a maioria dos idosos eles não tiveram contato com a indústria empresarial, com o ambiente empresarial. Então ele é um termo que não contempla todas as pessoas que estão na fase da velhice. O segundo termo que nós temos para falar é o termo idoso, idosa, que eu acho que é o que a gente mais utiliza. Ele é um termo considerado mais adequado, foi criado na França e ele é considerado mais adequado pelos gerontólogos de todo o mundo. E ele é criado para substituir termos pejorativos, como velho, velhote, né? Para ser usado tanto nos dia a dia quanto em legislações, em textos oficiais. Então, ele é considerado o termo mais adequado, tá? Temos também o termo terceira idade. Terceira idade também foi criado na França, no mesmo período em que foi criado o termo idoso e idosa, 1962. Ele também tinha esse caráter de substituir os termos pejorativos relacionados ao idoso, mas o pensamento de ter se criado o termo terceira idade era para se referir à primeira fase da velhice, aonde as pessoas estão aptas a aposentar, estão em idade de se aposentar. E aí ele também não contempla todas as pessoas, porque nem todos os idosos, eles estão na fase de se aposentar. Eles já passaram essa fase ou estão nessa fase, ou seja, não contempla todos os idosos. A nomenclatura é a terceira idade. Só esses que estão no início do seu processo de envelhecer, ou seja, aí a partir de 55 anos, aqui no Brasil para mulher, né, 60 para homem. Então, esses seriam chamados os grupos de terceira idade. O outro termo é a melhor idade, que é muito parecido com o termo terceira idade, mas é um termo criado pela mídia. Foi um termo muito voltado aos processos, às indústrias, né, mercadológicas, né, indústrias de lazer, indústrias de cosmético, a própria mídia, com o objetivo de amenizar os termos pejorativos relacionados ao idoso e deixar as questões do envelhecimento com um caráter politicamente correto, entre aspas, porque sempre foi voltado muito mais para o mercado, né, para a venda de produtos, do que para contemplar o processo de envelhecimento em si. O outro termo que nós temos é o termo velho, né, que é um termo que é mais complexo de se falar, no sentido de que você se sente, a maioria das pessoas se sente menos confortável com esse termo. Quem estuda o processo de envelhecimento vai lembrar que nós temos muitos textos aí mais antigos ou mais tradicionais, autores mais antigos, que utilizam o termo de maneira científica, porque esse termo foi o primeiro termo utilizado. O termo velho, ele vem do latim, vectus, e ele se relaciona à palavra antigo, né? Que quer dizer o tempo passado refletido a um ser vivo. O tempo de passagem que reflete a um ser vivo. O tempo que ele está passando, né, na Terra, está passando enquanto ser vivo. Se refere a isso, de maneira e principalmente ao termo antigo, relacionado diretamente com o termo antigo. Só que aí, dependendo do país que você está, dependendo do lugar e da cultura que você está, isso também se torna um termo pejorativo. Por exemplo, se você estiver no Japão, como eu já disse em outros vídeos aqui, né, um dos países
que já enfrentam o processo de envelhecimento há muito mais tempo e tem uma cultura muito diferente da nossa aqui no Brasil em relação aos idosos. Lá, os idosos são sinônimo de grandeza, né, de experiência, tem uma cultura de cuidar dos seus idosos de uma outra maneira. Aqui no Brasil e em outros países, na maioria das culturas, o termo velho é usado para coisificar a velhice mesmo, como uma pessoa, como algo que é descartável, como algo que não serve mais. Então é por isso que muitas pessoas se sentem incomodadas de ser chamadas velhos, né? Porém, aí você vai depender muito de quem está falando com você, porque, por exemplo, tem uma expressão, meu velho, né? Meu velhinho, que as pessoas gostam, algumas pessoas aceitam, outras não. A maioria não aceita e vê mesmo o termo como uma maneira de coisificar e de ser pejorativo com a pessoa que está na fase da velhice. O último termo chama-se pessoa idosa. Esse termo ele nasceu para contemplar as questões de gênero, porque entendeu-se que o termo idoso no masculino ou idosa no feminino não contemplavam todas as pessoas ou todos os gêneros. Principalmente se você vê que o termo idoso ele é utilizado tanto para idoso masculino quanto para idosa feminino. O termo feminino ele contempla em algumas situações os dois gêneros. Porém, os movimentos LGBTs eles vão entrar nessa luta para aderir o termo pessoa idosa, que seria um termo mais adequado para contemplar qualquer gênero, né? E aí a ministra que está, a deputada que está assinando embaixo dessa legislação, né, desse plano de lei que está no Senado aí desde 2018, ela também entende que o que vem primeiro é a pessoa. Então, o mais importante é a pessoa do que o gênero. Então, por isso que vai se caracterizar, inclusive, esse plano de lei pretende mudar o nome Estatuto do Idoso para Estatuto da Pessoa Idosa, tá? Mais um ganho aí que nós estamos tendo no processo de envelhecer, que vai contemplar mais pessoas, né? Um número maior de pessoas que vão se sentir aí contempladas e representadas, tá? E aí, gente, envelheci. E aí, como é que eu quero ser chamada? Qual é o melhor termo? Como eu me sinto mais à vontade? Deixa aqui nos comentários para mim se você já sofreu algum tipo de preconceito por estar na fase da velhice, se você já foi chamado de alguma forma que você não gostou, ou se você não tá nem aí, se você consegue passar por isso muito bem e não tem muito confronto com os termos utilizados na velhice. Comenta aqui embaixo para mim que eu vou gostar de ler os comentários de vocês. Compartilhe essa informação, transbordem para o mundo tudo que a gente pode aprender. Eu tô aqui aprendendo com vocês também. É a primeira vez que a gente faz esse tipo de trabalho, então muitas vezes vai sair alguma coisa errada, a gente vai corrigir aqui para vocês na descrição ou no próprio vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um bom dia, um bom final de semana, uma semana abençoada. Tchau, tchau.